Olá pessoal, então no vídeo de hoje nós iremos falar sobre ângulos. Ângulos, né? Primeiro vamos relembrar a definição de reta. Definição de reta, ela não tem começo e não tem fim, né? Ela é infinita tanto de um lado como do outro. Semi-reta, ela vai ter origem em um ponto e vai ser infinita na outra extremidade, né? Isso aí é a semi-reta. E o segmento de reta é aquele pedacinho de reta que é limitado por dois pontos. Então aqui, ó, eu posso chamar esse lado aqui de semi-reta, né? Porque ela vai ter uma origem aqui e não vai ter fim nessa extremidade. Aqui também é uma semi-reta, porque ela tem a origem aqui e não tem fim aqui na outra extremidade. Eu posso perceber ainda que aqui, ó, são duas semi-retas de mesma origem, né? Ó, a origem, ó, então duas semi-retas de mesma origem, né? Duas semi-retas de mesma origem, então elas formam essa aberturazinha aqui, ó. Essa abertura aqui é que eu chamo de ângulo. Pode ser essa abertura, então pode ser essa daqui também, ó. Também pode ser, né? Aqui também é chamado de ângulo. Essa aberturazinha formada pelas duas semi-reta de mesma origem, né? Ou essa abertura ou essa abertura. E a medida dessa abertura eu dou essa medida em graus, né? Então tá aqui o ângulo. O que é um ângulo? É aquela abertura formada por duas semi-retas de mesma origem. E aí qual é o vértice desse ângulo? O vértice é onde está a origem das semi-retas. Então aqui o vértice é O. E os lados, quais são os lados desse ângulo aqui? Os lados são as semi-retas OA e OB, né? OA, semi-retas OA. Lembrando que aqui está dizendo que parte de A, parte de O e passa pelo A e segue, né? Eu não posso dizer que isso aqui é a semi-reta AO não, né? Porque senão a origem aqui eu estaria dizendo que a origem é no A. E não, a origem aqui é no O. Então a semi-reta é desse jeito aqui, ó. Os lados O, A, origem em O e passando por A. E o outro lado é a semi-reta OB. Tem a origem em O e passa por B e segue infinitamente, né? E o ângulo, como é que eu represento esse ângulo? AOB. AOB. E o acentozinho é onde está o vértice, ó, que é no O, né? Poderia ser B ou A também. Poderia partir daqui, né? Também daria a mesma coisa. E aí eu tenho alguns ângulos especiais, né? O ângulo raso, tá aqui o ângulo raso, ó. É como se eu pegasse aqui duas semi-retas, aí viesse aqui, ó, fizesse esse movimento aqui. Então, esse ângulo raso aqui, ele mede 180 graus, ó. É um ângulo raso, né, ó. Lembrando que é duas semi-retas, né, de mesma origem, ó. Tá aqui uma semi-reta e tá aqui outra semi-reta, tudo partindo de A, ó, da mesma origem, né? E tá aqui a aberturazinha. É como se eu fizesse, esticasse mais a semi-reta aqui, ela ficasse toda reta. Ângulo raso e mede 180 graus. O ângulo nu, tá aqui as duas semi-retas, ó, então elas nem saíram, ó, uma sobre a outra. É como se eu pegasse essa semi-reta e fechasse aqui. E o ângulo zero, né? Ângulo zero, é claro. Aqui é a origem, né? 0 graus. O ângulo nu, 0 graus. Bem aqui. E o ângulo reto, né? Ó, como se eu pegasse essa semi-reta aqui, esticasse mais um pouquinho de tal forma que ele formasse esse ângulo. E um ângulo reto, a medida dele é 90 graus. Além disso, aqui também eu posso chamar um ângulo de meia volta. Eu posso chamar também esse ângulo raso de meia volta. De meia volta, né? Porque se está aqui uma semi-reta, a origem dela, e está aqui outra semi-reta, né? Aqui é nulo. Então, para ele dar uma voltinha todinha aqui, ó, ele irá completar 360 graus. E meia volta ele fica bem aqui, ó, que é o caso do 180, ó.
ângulo de meia volta. Tá aqui meia volta e a volta completa. Então tá aí, ângulo reto 90 graus, né? Aí nós temos ângulos congruentes, que são ângulos congruentes. Congruentes são iguais, né? São ângulos iguais. Se esse ângulo aqui mede 30, eu estou dizendo que eles são congruentes. Se aqui mede 30, esse aqui também vai medir 30. Se aqui fosse 45, esse aqui também é 45, porque são congruentes, e ângulos congruentes são iguais. Se aqui fosse 15, aqui também era 15. Então, ângulos congruentes têm a mesma medida, são ângulos que têm a mesma medida, dada em graus, né? E consecutivos e adjacentes. Bom, um ângulo consecutivo e adjacente é quando eu tenho um lado que é comum a esses dois ângulos. Por exemplo, aqui eu tenho um ângulo A ao B, ó, tá aqui um ângulo A ao B. Ângulo A ao B, cadê o ângulo A ao B? Tá aqui, ó, o ângulo A ao B. É esse ângulo aqui, ó, o ângulo A ao B. A ao B, né? Ângulo A ao B. E aqui, ó, eu tenho também o ângulo BOC, ó. O ângulo BOC. O ângulo BOC. Tá aqui o ângulo BOC, ó. Aí você percebe o seguinte, ó, que essa semirreta aqui, OB, a semirreta OB, essa semirreta OB, tanto faz parte do ângulo A, OB, como faz parte do ângulo BOC. Ó. Essa semirreta faz parte desse ângulo e faz parte desse ângulo, né? Então, quando isso acontece, eu digo que eles são consecutivos e adjacentes. Quando eu tenho uma semirreta comum aos dois ângulos, uma semirreta que pertence ao mesmo tempo aos dois ângulos. Então, essa semirreta OB pertence a esse e está pertencendo a esse, né? Então, são ângulos consecutivos e adjacentes. Ok? E aqui tem um exemplozinho, ó. Sabendo que os ângulos abaixo são congruentes. Qual é o valor de x? Olha, se eles são congruentes e esse aqui mede 60, então logicamente o x só pode medir 60 graus, né? Então aí, pessoal, um breve resumozinho sobre ângulos, né? Assuntozinho bem facinho. E as atividades estão aí no final do vídeo. Eu aguardo e valeu aí, bons estudos.